essa atualização, vamos chamar de atualização, né? Porque Sim. o povo branco tem mania de falar que o povo indígena é errado, né? Que ele tem que se adaptar ao povo branco. Como é isso? Então, são muitas técnicas, né, que a gente trabalha com os povos para facilitar justamente esse processo, né, deles acessarem também projetos, né, da sociedade não indígena. Então, eles já têm um contato, né, com a sociedade não indígena há muitos anos, então não temos dificuldade para fazer esse trabalho, né? É mais a questão do entendimento da comunidade que não lida com povos indígenas, né, para saber como funciona. Mas a questão não temos resistência, né? Somos bem recebidas por conta dos temas serem, né, temas atuais e temas de interesse das organizações indígenas. Então, é sempre um acolhimento muito grande das organizações, tanto organizações de mulheres, da comunidade, né, dos professores. Nós somos muito bem recebidos justamente por conta da nossa facilidade, enfim, né, e da nossa dinâmica de trabalho junto com os povos indígenas. E vocês aprendem com os povos indígenas? Certamente, aprendemos muito, né? Eu acredito que é uma troca de experiências fantásticas, né? Quando a gente acha que está levando algo novo, eles nos surpreendem, né? Com temas e com discussões maravilhosas. Eu saio sempre aprendendo algo novo com eles. É muito, muito rico. Acho que essa experiência, para mim, assim, me conquistou muito por conta disso, da recepção e do aprendizado que a gente tem nas culturas indígenas. E assim, o que eles mais gostam neste aprendizado? Eles gostam das trocas mesmo, né? Tipo assim, de estarem aprendendo, por exemplo, uma matemática, uma valorização dos produtos da biodiversidade que eles têm, uma valorização das técnicas de produção, das técnicas de gestão que eles têm, né? A gente acha que, por eles estarem mais isolados ou com menos contato, né? Com a tecnologia, a gente acha que eles não têm conhecimento, mas eles têm um conhecimento fantástico, né? Da natureza deles, da forma deles, que eles também interagem com a gente. Então, nessas tecnologias, né? Nessa parte principalmente de gestão de projetos, então é uma interação muito importante, né? Pra gente. Então, eles gostam muito dessas técnicas que a gente leva, porque eles traduzem na forma que eles entendem, sabe? Então, a gente sempre está crescendo e contribuindo para o aprendizado dos povos, né? Dessas comunidades. E o povo indígena sobrevive do quê? Então, a maioria deles sobrevive da natureza, né? Da pesca, da caça, da coleta dos alimentos, né? Do plantio, né? O plantio dos roçados, o plantio enfim, de produtos da sociobiodiversidade, como a gente fala, né? Da macaxeira, do milho, do inhame, de várias espécies, né? Que tem na natureza, né? Então, alguns lugares já estão escassos, né? Alguns lugares já temos falta de peixe, enfim, né? Falta de caça por conta do desmatamento, né? Mas a maioria sobrevive dos produtos da sociobiodiversidade, da floresta mesmo, né? Sim. E com esta crise econômica aí, com a crise do Covid, como que foi isso para eles, né? Porque se vai um branco nas aldeias, eles já correm um risco de pegar uma doença de branco. E a Covid, como que é que não tem cor? Então, a maioria dos povos indígenas, né, através da Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, teve um cuidado muito importante de não terem acesso, né, às comunidades, deles não entrarem, não saírem, né, tanto populações indígenas quanto não indígenas, para protegê-los, né, por conta também da fragilidade, da imunidade que eles têm, em muitos casos, imunidade baixa. Então, foi feito um cuidado, né, barreiras sanitárias, né, nas entradas das comunidades para evitar o acesso. Então, há 2 anos que eu não vou também mais para as comunidades por conta da questão da Covid. Todas as equipes de trabalho, né, não foram mais para as comunidades justamente para evitar os casos de contaminação. Algumas acabaram contaminando, enfim, por conta de saídas, né? Porque o acesso à saúde pública também, ele muitas vezes é feito numa localidade próxima e tudo, né?
mas assim, alguns casos mais graves, outros mais leves, né? Mas foi feito um bom cuidado, tanto pela FUNAI quanto pelas ONGs, para evitar, né, o contágio nas comunidades indígenas. Uhum. E assim, eles se adaptaram bem ao nosso sistema de saúde pública, porque tem lá os pajés, os curandeiros, Sim. as crenças deles, né? E a gente vai modernizando, levando uma outra cultura que não é a deles. Como que é essa interação, né? Então, são diversos povos, né, indígenas. Só no Mato Grosso são 43 povos, então cada um tem uma cultura, né, diferente. Mas, assim, a saúde pública especializada, né, tem alguns cuidados, ela não é totalmente voltada, né, mas eles têm um cuidado para trabalhar com essas questões indígenas, né, quando possível levar o pajé para os hospitais, as parteiras, enfim. Eles acabam tendo, mas ainda tem muitas dificuldades, né, por conta da saúde pública. Mas é uma adaptação, né, e a gente busca sempre respeitar os padrões, né, de cada povo indígena, né, que tem sua cultura e sua forma de lidar com essas questões da saúde, né. Algumas questões são voltadas mesmo para hospitais, enfim, a rede pública mesmo que a gente já conhece, né. E se eles... Como que era? Isso é título de curiosidade, é curiosidade minha, tá? Eles usam as ervas, a pagelância, né? Para as curas. E como que eles cuidavam quando precisava de uma cirurgia ou de fazer um raio-x? Aqui hoje tudo é com exames, com aparelhos, e eles não tinham nada disso. Como era isso? Morria? Então, assim, eu tenho pouco contato com essa área da saúde, né? Porque a minha área, enfim, é mais da administração, mas o que a gente escuta é um pouco essa questão enfim, de terem alguns acessos com a medicina, né, tradicional, que a gente chama. Algumas coisas realmente precisam de intervenção cirúrgica, enfim, do hospital e tudo mais. Então, não tem muitos detalhes, porque cada comunidade age de uma forma, né? A gente não pode achar que todos os indígenas são iguais. Não são, porque eles têm aspectos e formas diferentes de lidar com as questões de saúde, educação e cultura, né? Então, é muito relativo isso, né? E você falou em educação, né? Se eles são aldeias, como que é o estudo para eles? Ou eles não estudam, ou não estudavam? Tem um programa, né? Na verdade, pela Secretaria de Educação, enfim, né? Deveriam ter escolas em todas as comunidades bilíngues, né? E algumas comunidades já têm, outras estão inserindo no processo, né? Mas, assim, tenho aprendizado com outras, enfim, com organizações não governamentais, com igrejas que frequentam, né? Mas a educação formal, né, digamos, na escola, a maioria já tem escolas, né, tanto do Estado, que atende a questão da língua, né, do bilíngue. Tem que ser professores que falam tanto a língua indígena quanto o português para fazer essa relação com eles. Mas muitos também já procuram as cidades mais próximas para acessar escolas, muitos já estão na universidade, muitos já têm várias carreiras aí formados, né, e enfim, já fazendo uma articulação muito boa no Brasil. Uhum. E fora também, né, já tem muitos se lançando aí fora do país já. E assim, esse intercâmbio, porque assim, se são várias comunidades, cada comunidade tem um dialeto, eu não sei se eu posso chamar assim de dialeto. A língua. Cada um tem uma língua, não é? Porque tem o tupi-guarani, os caiovás, enfim, cada um tem um dialeto que não é igual, né? Não é o português que vai do Iapoque ao Chuí, né? Mas... Cada um tem uma língua indígena, né? Uhum. Uma fala, né, que a gente diz. Então, cada povo, alguns povos têm a mesma, né? Mas são várias. Agora eu não sei te falar quantas são, mas são vários
tipos, né, de línguas indígenas. E aí o profissional que vai até essas comunidades, aonde eles aprendem as línguas indígenas? Então, aprende com o próprio indígena, né? Alguns indígenas, né, que são professores, que já sabem falar a língua, então eles mesmos ensinam a gente a falar, né, algumas palavras. Quem vive mais lá já tem uma tendência, né, já a aprender, a viver com esses povos e vai aprendendo a linguagem, né, de cada um para poder se comunicar. Certo. É muito lindo tudo este intercâmbio, né? De troca de experiências, de conhecimento. E na sua área, como que você atua? O que você leva para esse povo? Então, normalmente a gente recebe as demandas, né, das associações, das organizações, para levar as temáticas, né, de gestão de projetos, como se elabora um projeto. Primeiro, como se cria uma associação, né? Para que serve uma associação indígena, né? Qual que é o papel dela? Quais são as funções que ela vai desempenhar? Quais as funções da diretoria, das pessoas que serão responsáveis, né, por estar administrando essa organização. Então, desde o conhecimento dessa parte política, dessa parte de formação de uma organização, toda a parte burocrática, fiscal, né? Toda essa parte a gente leva, né, o conhecimento para que eles entendam qual que é a importância, né? E se de fato eles querem mesmo estar criando, né? Antes de delas estarem formadas, se realmente eles querem, porque tem que seguir todas as normas, né, da nossa Constituição, todas as normas do nosso Código Civil. Então, eles precisam conhecer isso antes de estarem, né, criando as suas associações, porque eles já têm uma organização interna muito forte, né? Cada um tem de um jeito, com uma liderança, com um cacique, com várias lideranças, enfim, eles já têm um grupo interno organizado da forma deles, né? Que tem que respeitar as regras internas, eles têm normas, regras internas e tudo, mas elas nem sempre estão detalhadas no estatuto, no regimento, como na nossa sociedade. Então, a gente leva esse conhecimento do que é um associativismo, para que serve, né, a formação dessas associações, e também toda a parte de elaborar um projeto, né? Como que se faz, como que acessa esses editais, né, das organizações financiadoras, como é que eles podem acessar para poder fazer melhorias na comunidade, né? Melhorar, de repente, uma infraestrutura, melhorar a parte de formação, a parte do artesanato das mulheres, que é muito forte, né? Por exemplo, esse colar que eu estou usando é feito todo de semente, então elas colhem a semente, fazem todo um trabalho. Então, o artesanato que é muito desenvolvido pelas mulheres e pelos homens também, são feitos também, então, elaborados projetos para melhorar, para trazer uma ferramenta que vai agilizar mais o trabalho, né? Um fechinho que vai ajudar no acabamento, melhorar e repassar, né? Eles têm muito esse cuidado de repassar as experiências de geração para geração. Então, as mais velhas, as mulheres mais velhas passando para as mais jovens. Então, tudo isso, muitas vezes, é importante ter um apoio também financeiro para que eles possam trazer de outras comunidades, mulheres com experiência, fazer os intercâmbios, né, com as mulheres, por exemplo. Então, às vezes é necessário um recurso. A gente sabe que o distanciamento, principalmente na Amazônia, né, de uma comunidade para outra, é grande. Então, elas precisam desse apoio, justamente para melhorar essas técnicas, né, dos artesanatos, para depois comercializar, ter uma renda, né, para elas poderem comprar algum material, uma roupa, né, algo que elas gostam. Então, assim, todo esse conhecimento para elaborar esse projeto, para executá-lo também, né? Porque depois que você elabora, aprova, toda a parte burocrática de fazer contrato, receber o recurso, abrir conta no banco, enfim, todos esses trâmites burocráticos que a gente tem na nossa sociedade, eles vão criar também para poder ter acesso a esses recursos, né?